É assim vários domingos na minha vida, não é? Eu não podia deixar essa piada ruim passar. Mas nós estamos aqui pela alegria, pelo ajuntamento da Igreja de Cristo. Ali com o louvor, antes de subirmos e orando, e na nossa oração eu falei algo que eu senti do Senhor de falar para os meninos, para a equipe de louvor inteira, que não é um jogo, mas a vida às vezes nos coloca aqui dentro de maneira muito mais triste, não é? Nós já entramos dentro da igreja em outras circunstâncias, da minha e da tua vida, que a gente estava a fim de desistir, de parar, de desencorajar, e muito mais importante era aquele problema, aquela circunstância que Deus já fez, que Deus já transformou, e nós temos que focar naquilo que é perseverar no Senhor todos os dias, todas as semanas. Quarta-feira estaremos aqui de novo, domingo de novo, e na outra semana de novo, não é? E o Espírito Santo de Deus e a perseverança dos santos é o que nos faz continuar diante de todos os desafios da vida. Nessa noite e manhã, nós estamos no capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 em diante. E essa série de mensagens, eu confesso para vocês, queridos, que tem sido um regozijo, uma graça de Deus, poder ministrar e ser ministrado por ela. E Gálatas 5, eu creio que a gente chega num ponto alto, usando o banner que aqui ainda está, onde o tema liberdade, que nós como igreja escolhemos para falar, é o início do capítulo 5, versículo 1, onde o apóstolo Paulo vai posicionar para nós o quão livres nós somos em Cristo Jesus. E eu quero que, com a luz lá, intermediária acesa, para a gente ver nossa Bíblia de papel, aqui no telão da NAA, Gálatas 5, versículo 1. O tema da mensagem da semana passada era Eu Sou Livre. E o tema da mensagem desse domingo semana passada era Eu Sou Filho. E hoje é Eu Sou Livre. Nós somos livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Em outras versões vai dizer, sofrerá julgamento, serão julgados por Deus. Mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Depois nós vamos ler a segunda parte desse capítulo, mas nessa primeira parte da mensagem nós vamos falar do versículo 1 ao 15 e tratar de maneira pontual o começo dessa mensagem, onde o apóstolo Paulo continua. A sua comunicação lá no começo foi sobre os falsos mestres, no capítulo 1, para quem lembra, esteve conosco desde da mensagem 1 da série. O apóstolo Paulo falou de maneira muito clara que existiam falsos mestres, falsos ensinadores, que estavam colocando a circuncisão. Nesse momento, ele fala do risco de se tornar um falso cristão. Alguém que não é crente de verdade, que diz que professa Cristo, mas de verdade está vivendo Cristo e mais alguma coisa, como a hipótese, a ideia da circuncisão. E aí ele vai dizer, nos versículos iniciais, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Sabe, queridos, o primeiro ponto que nós temos que entender, do que fomos livres, para onde nós somos colocados a nossa liberdade. Primeiro ponto, você tem que imaginar, para quem estava na festa na roça ontem?
A maioria daqui. Mas todo mundo que já esteve numa festa caipira, seja da onde for, você já viu a cadeia? Cadeia. Ontem os irmãos estavam brincando, me prenderam inclusive. Eu estou com o nome dos irmãos que me prenderam. Não é? Vamos depois trabalhar isso na vida deles e no meu coração, não é? Mas Cristo nos libertou de uma cadeia de pecado. Cristo nos libertou da prisão do pecado. E assim como aquelas grades físicas existem, a grade que cercava a nossa vida, a nossa alma, era a grade de uma vida imersa no pecado, uma vida que não conseguia viver sem o pecado, uma vida que era viciada em algum tipo ou vários tipos de pecados. E Paulo está dizendo: ei, vocês foram libertos disso, mas essa liberdade que Cristo conquistou para vocês na cruz do Calvário, os alcançou e os deu como de mão beijada, através do seu sacrifício, foi para que vocês tivessem sabedoria a usá-la, foi para que vocês tivessem inteligência, discernimento, em ser livre, em ser liberto. Julgo vai falar de um peso, e esse peso que coloca-se é da religião. E essa semana, nós conseguimos como igreja mais uma vez mostrar o Brasil como é imaturo, não é? Porque estávamos discutindo o horário do culto, não é? Porque a gente é livre de algumas coisas, mas não sabe o que fazer com essa liberdade, não é? E aí a gente devia estar num Zoom. Esse é o meu posicionamento. A igreja brasileira, a liderança dela inteira, nacional, devia estar numa ligação, se preocupando assim: ei, com quanto que nós vamos mandar para a Venezuela? Quanto que a igreja brasileira vai ser notícia nos meios de comunicações que ela mandou unida para atender aquele país? Gente que está livre do pecado, salvo pela graça, mediante a fé, deve estar conversando sobre a graça que resvalou em nós, e agora ela tem que resvalar até nas outras nações. Quanto mais os irmãos que estão na nossa direita e na nossa esquerda, nas cadeiras da congregação. Ele vai dizer que quem deixa circuncidar, quem deixa a religião te pegar mais uma vez, quem se permite viver por regras mais uma vez, quem acha que tem que obedecer para botar algum sacrifício na cruz além, mas não obedece pelo que Cristo já fez, por gratidão, por honra, pelo mérito de Cristo, não pelos meus, Cristo não teria valor nenhum. Porque se tem algum esforço meu na cruz, querido, para que o de Cristo? Esse é o entendimento claro da salvação. Ele vai dizer de novo: testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado então a guardar toda a lei. E a mesma palavra de Deus vai dizer que nós não conseguimos, que o único homem, Deus e Deus homem, que conseguiu cumprir toda a lei e passar por essa terra sem mácula, sem mancha, sem pecado, é Jesus Cristo de Nazaré. Então não conseguimos essa grande verdade, e jamais conseguiríamos guardar toda a lei. Para quem procura se justificar pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. É pesado, é forte. Esse cair da graça de Deus não significa perder a salvação, mas ele significa perder um desfrute que está disponível para mim. Lembra, nós somos filhos adotados, somos herdeiros e co-herdeiros, podemos desfrutar de uma vida livre, liberta, mas escolhemos uma gradezinha de vez em quando. Tem um gradil que parece que a gente gosta, entende? E aí a gente volta, aí a gente cai de usufruir da graça, da liberdade de Cristo Jesus. Porque nós, pelo Espírito, ele justifica, falando pelo quê? Porque nós, aqueles que são livres, aqueles que vivem em liberdade, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, daquela mesma fé que Abraão teve, que creu em Deus e aquilo foi lhe atribuído por justiça, como vimos na série. Foi também através de Abraão que passou-se a ter a circuncisão, mas ele está pontuando muito claro: ei, a única coisa que nós guardamos daquele lugar, daquela promessa, daquele tempo, é a promessa de quem? Aguarda uma esperança de justiça que provém
Tão somente na fé. Que fé? A fé no Filho de Deus, que veio à terra como homem, que morreu, que viveu 30 anos, que por 3 anos exerceu o ministério, morreu ao 3º dia, ressuscitou e vivo está. É essa fé que traz liberdade. Não é a fé da circuncisão, não é a fé da lei, é a fé em Cristo e toda a liberdade que Ele proveu para nós. E aí o versículo 6 ele pontua algo ainda mais grandioso, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Coloca para nós o versículo 6, mas a fé que atua, que age, que trabalha através pelo amor. E a fé que atua pelo amor, queridos, não é a fé da religião, não é a fé da lei, é a fé cristã, é a fé que provém através de Cristo, do relacionamento, do amor, da perspectiva da graça, do cuidado, da perseverança com os irmãos. Será que a nossa fé atua pelo amor? Ou a nossa fé tem atuado por quem se dá melhor no vídeo na internet? Por quem provoca a melhor discussão e depois dá mais comentário, e aí existe um vitorioso de um debate, e aí na verdade, na minha opinião, é todo mundo derrotado, não é? Porque eu já recebi vídeos, queridos, de discussões de evangélicos, gente que professam outra fé que não é a nossa, rindo e dizendo: que negócio é esse que vocês permitem que acontece no meio de vocês? E eu falei: Jesus, tem misericórdia de nós, porque a nossa fé não está atuando pelo amor, ela está atuando para ser melhor do que alguém, ela está competindo, tudo coisa que não é o padrão de Cristo. E a fé que atua pelo amor, Paulo vai dizer que eu considero o outro superior a mim, e eu me considero inferior aos outros. Ela não é a métrica da nossa geração. A fé que atua pelo amor é diferente, e ela provém de Cristo. E ele diz no versículo 7, eu sinto o apóstolo Paulo sendo provocativo, uma provocação santa. Vocês vinham correndo bem, tipo assim, vocês estavam bem. O Brasil no primeiro tempo estava muito bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Ou seja, quem prega falso evangelho, quem prega legalismo, queridos, é persuasivo, tem influência, tem voz. Essa persuasão não vem daquele que nos chamou, Cristo Jesus. A persuasão que leva a uma fé legalista, a uma fé que compete, a uma fé que quer ganhar do outro, uma fé que quer botar outro abaixo de si, ela tem persuasão. E aí ele é taxativo no versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Para quem lembra, a festa do pão sem fermento, eles iam sair no Êxodo, nós acabamos de aprender no culto de Páscoa. O fermento que leveda toda a massa tinha um senso de impureza, um senso de que levando um pouco se perde tudo. É por isso que essa doutrina e são os ensinos da palavra de Deus são importantíssimos, são inegociáveis, e todo e qualquer pequenino, mas é só um pouquinho, pastor, sabe, foi tão bom, eu me senti tão bem. Eu vou te dizer, pois tem persuasão e um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Tem que jogar o pão todo fora. Não é possível comer esse alimento espiritual deturpado, defraudado, falso. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação, sofrerá julgamento. Haverá um dia em que Deus julgará todos os homens, e principalmente os ensinadores. É por isso que eu quero falar algo. Na nossa geração ficou tão legal ser pastor, mas não é legal, queridos. Um dia haverá um peso e um julgamento ainda superior sobre nós. Amém? O pastor Daniel Lara Júnior, naquilo que eu já vivi com ele, ele fala que Deus vai nos cobrar pelo tipo de crente que as nossas igrejas geraram.
deu um temor santo de que tipo de crente a igreja que eu faço parte tem gerado. Será que nós somos maduros? Será que nós atuamos pelo amor? Será que o nosso comentário embaixo dos posts é o mais ridículo da internet? Querido, às vezes o silêncio é uma dádiva. Essa semana eu resolvi várias coisas, me posicionar aqui na igreja, mas na internet, amar, às vezes, e muitas das vezes, é ficar quieto. Não entrar em vãs discussões. Versículo 13, coloca para nós na tela. Gálatas 5:13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Quando a gente pensa em quais são as estratégias para matar a nossa carne, está aqui. Não precisa comprar livro nenhum. Você já comprou uma Bíblia, em nome de Jesus, não é? Se for comprar um livro, compra a Bíblia, né? Porque nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Aleluia. E a Bíblia diz que se vocês não usam a liberdade para dar a ocasião à carne, pelo contrário, seremos servos uns dos outros em amor. Pelo amor, através do amor, através de Cristo, através do Evangelho, nós serviremos uns aos outros. É na comunhão, queridos, é na coletividade que Deus trabalha, que Deus age no nosso meio. E é quando estamos sozinhos que somos fáceis de ser abatidos. É quando estamos sozinhos que fica fácil nos derrubar emocionalmente, fica fácil desistir, fica fácil desencorajar. Faz sentido para você? Quando você está sozinho, vem pensamento negativo, vem uma notícia ruim, você vai descendo vários degraus emocionais. Foi o exemplo que eu dei hoje ali no bastidor do louvor. Eu disse: queridos, quantas vezes eu vim triste para essa igreja, por alguma circunstância da vida, mas quantas vezes, nas mesmas vezes, e dias e noites, que eu entrei aqui, e o sorriso no rosto dos irmãos, quando eu vim servir uns aos outros, a alegria dos outros virou força para mim. E a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, não é? E talvez você estava alegre, sorrindo para mim, porque quem estava te dando alegria era o Senhor. Não era nem a circunstância da tua vida, mas o Senhor que te dá alegria, que bota o sorriso do teu rosto e no meu, nos encoraja mutuamente dentro do mesmo prédio, esquadrinhando os nossos corações, e fazendo eu e vocês e eu, vivermos o que essa palavra está pregando para nós essa noite. Sermos encorajados, sermos mutuamente amados, servos uns dos outros. Quer cumprir a lei? Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: ame o seu próximo como a você mesmo. Eu amo essa frase, ame. O nosso nome é uma bênção, é lindo, é maravilhoso. Ame o seu próximo como a você mesmo. Para mim, é outro versículo chave da Bíblia que pode e deve marcar a vida de um crente. Ame o seu próximo como a você mesmo. E ai, como a gente se ama, não é? Impressionante eu. Já viram? E aí o apóstolo Paulo e os seus mas. Versículo 15 ele diz assim: mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Ué, será que Paulo está vivo aí na nossa época? Ame o seu próximo como você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Sabe, eu pesquisei a fundo e me aprofundei no estudo desse mordendo e devorando uns aos outros. E a ideia do original é justamente, sabe aquelas rinhas de cachorro que existe até hoje? Que se colocam, eu já vi isso em jornal nacional, enfim, em jornais, que botam cachorro, isso dá cadeia no Brasil hoje em dia, parece que fica uns 2 dias, né? Prisão mesmo é outras coisas que dá, é outras coisas mais graves, envolve batom, enfim.
Mas bota cachorro para matar cachorro e morre um cachorro e tem um cachorro vencedor. Paulo está mais ou menos falando isso. Ei, vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Sabe o que Paulo está falando, querido? Que quando eu detono o Daniel, sobrou para ti, Daniel. Quando eu escolho maldizer o meu irmão, quando eu escolho destruir ele ao invés de reconstruir, se nós somos selados pelo sangue de Cristo e mutuamente selados pelo selo do Espírito Santo de Deus, a morte espiritual dele é a minha, a derrota dele é a minha, a tristeza dele é a minha, a dor dele é a minha, tudo é meu e teu. E o que nós estamos vivendo? Você viu o que aconteceu com o Daniel? Pesado. Pois é. Nós, ainda bem que nós com nós não é? Nós não. Nós precisamos nos arrepender de uma geração que não entendeu atuar pelo amor que provém da fé, que foi treinada e ensinada a destruir pessoas com a própria boca. Nós precisamos procurar os Daniéis, usando o Dani de exemplo. Se é que um dia a gente criou problema, ou Daniel criou problema conosco, e ser homens maduros e resolver com ele. E dizer: ô irmão, aquilo lá doeu, você me mordeu. Analogicamente falando, parecia que você estava me devorando, mas ei, o que eu posso fazer para a nossa relação ser reconstruída? O que falta em mim? Mas a gente está toda a vida, mas o Daniel que devia vir, não é? Sabe por que o Daniel devia vir? Porque eu tenho razão, eu estou coberto de razão. Vocês estão entendendo a postura? A falta de amor, a falta de cuidado, a falta de zelo. A gente se destrói mutuamente quando a gente é maledicente. A Bíblia diz 6 coisas Deus odeia, a 7ª Ele abomina, é a boca maledicente. E nós temos que vigiar com esse pecado tão grave, tão grave, tão grave, que é falar mal dos outros, de destruir reputação. Faz sentido, queridos? E tem gente fazendo isso online, com uma câmera top, postando com uma legenda que dá mais atrito ainda. Vocês estão entendendo? E em nome de Jesus, que coisa que Jesus não assinaria o seu evangelho? Ame o seu próximo como a você mesmo. E aí você fala: Paulo, beleza, já entendi agora. Calma, o versículo 16 até o final agora nós vamos ler. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Em outro trecho das Escrituras ele vai dizer: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne: pastor, eu estou tranquilo, eu vivo pelo Espírito. Não é, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu já entendi, eu aceitei Jesus, o Espírito morou em mim, habitou, eu sou morada do Espírito, eu ando pelo Espírito. É? Ora, as obras da carne são conhecidas e são, versículo 19, imoralidade sexual. Não, pastor, eu estou tranquilo aqui, eu não assisto pornografia, eu não vivo fornicação, impureza, libertinagem, que já foi confundida, com a liberdade, porque a palavra liberdade é até atraente para alguns, mas alguns foram da liberdade para a libertinagem. Paulo está condenando a libertinagem. Idolatria, feitiçarias, inimizades. Olha eu e o Daniel na Bíblia aí, é ou não é? Hoje de manhã foi o Natan, fique em paz. O Natan disse assim: eu quero ver quem vai me substituir hoje à noite.
Inimizades, não, mas eu tenho razão. Foi ele que... Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Com inimizade na igreja, todo mundo perde. Todo mundo perde. Rixas, ciúmes, iras. Tá tranquilo, ira. Tá nada, irmão. Vulnerabilidade aqui. Talvez alguns já sabem porque eu já fui vulnerável no culto de homens. Mas eu enfrentei a minha ira. Era minha, não era do vovô, nem do papai. Era minha. Né? Porque tem uma outra galera falando em bobice hereditária. Não vou nem dar o nome, que não merece. Então meu vovô, né? Lá morto, coitado. 6 anos embaixo da terra. Sobra pro vô. Coloca Ezequiel 18:19 para nós. Ezequiel 18:19. Mas vocês se perguntam: por que que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. 20. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Nós não somos mais imaturos espirituais. Faz muito tempo que a gente fez 18 anos, não é? Eu já faz 18 que eu fiz 18 de idade. Mas os meus pais se converteram em 95, faz 31, misericórdia. Será que não deu tempo ainda para parar de botar a culpa nos outros e ser macho e assumir a responsabilidade de que você é grosso, que é tosco, que maltrata, que maldiz, e parar de botar a culpa nos outros e assumir a própria responsabilidade? A minha descendência e ascendência para trás não tem nada a ver com isso. Eu sou chamado, eu e você, a sermos responsáveis através do conhecimento e da prática do Evangelho de Cristo. A ira não teve negociação. Em 2017, eu pedi ajuda a Deus, perdão à minha esposa, e reconstruí várias vezes, até chegar numa medida e numa estatura que fique um pouquinho próximo de Cristo. E várias vezes, quando vem um ímpeto dentro do meu coração e mente para ser irado, eu oro por antecipação: miserável homem que sou, Espírito Santo de Deus, guarda o meu coração, a minha mente, os meus olhos e os meus ouvidos, porque eu não quero repetir. Eu quero ser livre, e ser livre é ser livre das obras da carne, é ser liberto disso aqui, na sua totalidade. Discórdias, divisões, facções. Tem gente que vive discordando, vive dividido, vive faccionando, dentro da igreja. Não, é lá fora, pastor. É só na igreja do Paraná, talvez. Não. Acho que o apóstolo Paulo mandou isso aqui para Galácia, eu tenho certeza, me perdoa. E para todos nós. A gente é capaz de chegar numa mesa, e sabe o que eu estou querendo construir aqui, irmãos? É que nós não vamos ser livres e libertos de chegar em mesas, de chegar em cadeiras, de sentar do lado de pessoas que vão estar debaixo da obra da carne. Mas a minha provocação santa nessa manhã e noite é: tem que ter alguém nesse ambiente sendo movido pelo Espírito, para dizer: querido, você já falou com o Daniel? Aí ele vai te dizer: não, então eu não quero te ouvir, porque a Bíblia diz em Gálatas 5, que nós temos que resolver com o nosso irmão, que inimizade não é algo que Deus considera bênção, que rixa, divisão e facção tem que ser resolvida olho no olho, porque isso é obra da carne e eu estou andando pelo Espírito. Então assim, o assunto vai mudar na mesa ou eu preciso sair? E eu já fiz, tá? Como diz o Andrei, pesou o clima. Pesou o clima, não é? Agora ficou pesado. Vamos pesar o clima mais um pouco, para parecer mais com Cristo e com a sua palavra.
invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha o universalismo aí indo embora. A teoria da galera que vai todo mundo para o céu, é ou não é? Tem essa loucura aí no meio dos falsos ensinos. Eu fico com quem está dentro da Bíblia, apóstolo Paulo: declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estou toda hora tretado, estou toda hora de inimizade, estou toda hora discordando de tudo, estou toda hora rixoso, estou toda hora irado. Peraí. Paulo está te prevenindo. E para concluir, irmãos, estamos encerrando, olha aí, quase 9h14. Mas o fruto do Espírito, e quando ele fala obras da carne, no versículo 19, as obras da carne são conhecidas. Ele fala no plural, e diz são, plural. Mas o fruto do Espírito perceba que as virtudes que vêm ou deveriam vir através de nós, são frutos do Espírito. Por isso que fecha, que bate com a frase de Calvino: tudo que tem de bom em mim é Cristo, o resto sou eu mesmo. Porque as virtudes do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas, olha só, não existe lei. Não existe lei contra ser amor e contra amar as pessoas, contra ser feliz e fazer os outros felizes. Não existe lei contra ter paz e proporcionar paz na mesa dos outros. Como tem gente que falta trazer paz, querido. Tem gente que parece âncora, você já viu? O cara é uma âncora, se deixar ele afunda o navio e tudo e vai embora para baixo. Você chega triste na igreja, você sai desolado, consumido. Não é para dar indireta para ninguém, amém, queridos? Mas esse tipo de gente existe no teu trabalho, eu não sei. Amém? É só uma aplicação. Pelo amor de Deus, eu estou, com o fruto aqui dentro de mim. Eu não dou indireta na plataforma, amém, igreja? Eu resolvo com os Daniéis e Natãs. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso de tu achar que eu olhei meio assim, talvez eu estou vesgo, amém? Vamos resolver. Vamos conversar. Vamos se amar. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mansidão, o pastor Leno não está na Bíblia, aprendendo a ser manso e parar de botar culpa no vovô. Manso e domínio próprio. Manso e domínio próprio. O que eu te contei, que quando a ira tenta me visitar, eu é ter domínio próprio. A Bíblia também vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Então às vezes está ali, né? É o Espírito Santo que faz essa obra virtuosa de segurar, de baixar 2 níveis, de respirar, de contar 10 carneirinhos e falar: irmão, eu acho que não é bem assim por causa disso e disso, mas também julgo o meu argumento. Vamos conversar mais alguns minutos. Sabe? Maturidade. O Evangelho de Cristo, a plenitude de Cristo é ser maduro. E depois ele diz: contra essas coisas não é lei. E os que são de Cristo Jesus, nós estamos encerrando, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Sabe, eu lembro de um exercício simbólico que a gente fez no seminário, que em inglês eles falavam: I nail to the cross, eu prego na cruz. E sabe, queridos, era só uma dinâmica, vamos dizer assim, de orar de frente para uma cruz. Escrevia num papel, mas quando você ia orar de fato com escrito no papel, aquilo que você precisava pregar na cruz, que eram os teus desejos e as renúncias da tua carne, você sequer conseguia ajoelhar e orar, você caía em lágrimas. Foi a minha experiência. E às vezes é exatamente o que nós precisamos fazer, seja numa cadeira de igreja,
na beirada da cama do nosso quarto, mas dizer: Senhor, eu prego na cruz esses desejos que a minha carne tem, essa vontade de vingança, essa vontade de mirar, esse temperamento que me disseram que era da família, eu estou descobrindo que não é, sou eu mesmo. Eu brinco, o dia que eu fui fazer terapia, eu fui querer saber quem eram os bandidos das minhas emoções, e eu descobri que o bandido era eu mesmo, que me sabotava, que me prejudicava, que não fazia bem ao meu próprio coração, porque eu preciso voltar para o Evangelho e pregar, crucificar os meus desejos, as minhas paixões, que são a carne, querendo se sobrepor ao Espírito. Por fim, o versículo 25 encerra dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Mas o 25 para mim encerra: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E sabe o que me lembra se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, Marcos? É que aqui dentro, domingo de manhã e domingo de noite, inclusive eu e todos nós somos semi-anjos, não é? Tem quase aquele círculo de anjos, sabe? Que você vê nas animações. Em nós, em mim inclusive. Aí a gente sai pela guarita, não é? E alguém fecha nós na Benjamin, e o anjo já ficou na guarita. Ficou na guarita. Na Benjamin o anjo já não está mais. Acredite em mim, hoje de manhã eu recebi vários feedbacks de irmãos que o anjo fica na guarita. Eu sou um deles às vezes. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andemos na Benjamin, no centro, em Joinville, em Florianópolis, em São Paulo, e aonde Deus permitir que a planta dos nossos pés seja colocada, andemos no Espírito, sem esquecer da liberdade que Ele nos resgatou, para atuar pela perspectiva do amor, e não do maltrato com os irmãos, e não de uma vida mal resolvida com todo mundo, não de uma vida que está ferida e fere os outros, não de uma vida que tem rancor e aí é rancoroso com os outros. Eu sou mal resolvido, aí eu mal me resolvo com todo mundo. É por isso que o bandido às vezes das nossas emoções somos nós mesmos. A gente não trata, a gente não cura, eu incluso. E aí sai dando pontapé em todo mundo. Depois tu conserta, Everton. Sobra para um monte de gente, porque na grande verdade eu fico tentando terceirizar a responsabilidade espiritual que Deus confiou em mim, a maturidade espiritual que eu deveria ter, mas não tenho. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu quero te convidar a ficar de pé.